Olá, voltamos para o painel que dá encerramento à primeira edição do IA Fórum, o Fórum de Inteligência Artificial. Nesse painel nós teremos representantes de vários segmentos do mercado, que eu acho que dá uma visão, como eu falei aqui anteriormente, uma visão mais ampla sobre a adoção do IA em todas as áreas e atividades das empresas. Quero relembrar-os que na plataforma vocês têm o stand dos nossos patrocinadores, que ao final do evento nós vamos sortear uma Alexa oferecida pela Nuveto, 5 copos oferecidos pela Pod Café com TI, e vamos sortear 2 ingressos do evento da TI Inside, o RPA, o Robotic Summit. Na plataforma vocês têm também o formulário para mandar as perguntas, então fique à vontade para mandar as perguntas para todos os painelistas ou para um deles aqui da grade. Bom, o currículo de todos eles vocês vão encontrar no site do evento. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai começar direto já com as apresentações. Nós estamos aqui com a presença do Ivo Medeiros, que é gerente de IA da Americanas S.A. Estamos com a Marília Caminha, que é gerente de canais IA Onboard e Negócios do Banco Original. Com a Raíssa Moura Ferreira, que é Data Protection Officer no Nubank. Com Carlos Eduardo Leite, que é o CIO da Nuveto, e o Eduardo Muniz, que é fundador e CEO da Simple. Então, nós começaremos com a apresentação do Ivo, na sequência os demais palestrantes, e ao final a gente aí vai estar disponível para as perguntas de vocês aí, para a gente falar um pouco mais sobre os desafios do uso de inteligência artificial. Ivo, você quer começar, por favor? Sim, claro. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela para a gente, só para fornecer um plano de fundo aqui para a nossa conversa. Quando vocês estiverem vendo, é só me avisar. Já entrou. Legal. Meu nome é Ivo Medeiros, eu sou gerente de IA na Americanas, né, S.A. Então, assim, um rápido contexto, né, para quem não sabe, Americanas S.A., né, é o resultado da união das lojas americanas e da B2W Digital. Tá? Então, esse mês a gente completou um ano dessa feliz união. Tá? Eu acho que mais informações, que vocês são mais do que convidados para ir no americanas.com, saber um pouco mais aí de como a gente tem avançado, né, pós essa união. Tá? O material que eu preparei aqui de pano de fundo, né, é um material que tem uma visão um pouco mais estratégica, né, e a gente tendo tempo para perguntas, a gente aprofunda mais no que for de interesse. Bom, quando a gente fala de AI em negócios, né, tem 2 itens, né, que eu gosto de trazer. Né? O primeiro, né, essa visão de produtos, né, do asset, né, produtos de AI, né, para gerar produtos de IA para agregar valor ao negócio. Né? Isso parece bem direto, mas essa visão de produto nem sempre ela está bem, né, sedimentada ainda. A outra, né, é a adição de capacidade, né, para resolver problemas, seja de ferramenta, seja do modus operandi. Né? Então, a nossa operação, né, algumas vezes, ganha uma capacidade adicional devido, né, à aplicação de IA no nosso negócio. Então, assim, tem vários outros itens que a gente pode trazer, né, de benefício, né, de aplicação de AI em negócios, e eu estou trazendo esses 2 aqui para um pano de fundo para a nossa conversa. Tá? Tem alguns fatores contribuintes, né, de sucesso ou fracasso, né, da gente trazer, né, de IA para negócios, de aplicar IA em negócios. Né? Tem as pessoas, né, tanto de tecnologia como de negócio. Tá? Contexto, né, é muito importante. Muitas vezes a gente está, principalmente quando o projeto tem muitas pessoas de tecnologia, muitas vezes não tem a pessoa de negócio, a gente não tem o contexto do negócio e a gente termina ali a parte técnica, mas o negócio ainda não foi atendido. Educação, né, isso é super importante. Então, a gente está falando de aplicar IA em negócios, a gente tem que educar as nossas pessoas, né, sobre o que é essa tecnologia de maneira prática. Né? Um outro fator contribuinte é a maturidade, né, das áreas, né, das empresas,
né, no assunto, a gente tem que entender, né, em que nível de maturidade a gente está. Algumas empresas ainda estão pavimentando o caminho, né, para poder aplicar IA, né, e tem que entender que se você está nessa condição, né, outras já têm times, estruturas, né, e engenharia, né, bem consolidados, né, já estão colhendo o fruto, né, outro nível de maturidade, né, esse é um fator contribuinte, né, entender que maturidade você está. Né, engenharia e ferramentas, né, então, às vezes está falando de IA, né, e a gente já tem itens, né, de engenharia de ferramentas, né, de consumo de dados, de onde, né, a gente consolida esses dados, disponibilização desses dados, né, de ferramentas para a gente gerar esse produto de dados. Então, por exemplo, na Americanas, né, a gente tem ali uma plataforma, né, para a gente poder atender alguns times, né, boa parte dos times, para facilitar o caminho, né, de gerar produtos de IA, né, algoritmos de aprendizagem de máquina para aplicar no negócio efetivamente. Tá? E nesse caminho tem alguns trade-offs, né? Como a aplicação de qualquer outra tecnologia, como a condução de quaisquer outros projetos. Né? Tem os trade-offs de risco e retorno, né? Ou seja, tem alguns projetos em que aplicar IA, né? A gente pode estar falando de ter um retorno alto, mas o risco também ser alto, né? Então a gente e a maneira como a gente trata isso, né? Diversificação, isso talvez faz mais sentido para o nosso contexto aqui americano, que a gente tem vários cenários onde a gente aplica e potencialmente ainda pode aplicar inteligência artificial. Tá? O outro trade-off, né, competitividade e investimento. Né? Então, em alguns cenários, né, a gente vai entender que significa uma vantagem competitiva e a gente vai querer fazer esse investimento. Em outros cenários, é uma condição de paridade com a referência do mercado. Então, o principal competidor, que também é uma referência do mercado, já aplica com sucesso, né? E você também quer fazê-lo. Né? E tem o terceiro, né? A terceira condição, que é a média, né? A referência, mas a média do mercado já faz isso. Então, é uma questão de você tem que fazer isso para se manter, né, no mercado. Tá? Então, é outro trade-off. E para que, né, que a gente tem que se preocupar com esse trade-off, com aqueles fatores contribuintes, para a gente chegar em algo desse tipo, né? Um portfólio de produtos de IA que adicionam capacidade, que agregam valor, né, para o negócio. Então, é um sistema de recomendação, né, que contribui para o aumento de receita no canal digital, né? É um produto de IA que ajuda a melhorar a experiência para o nosso cliente, é um produto de IA que faz prevenção, né, de cancelamento ou faz predição de atraso, para a gente poder atuar de maneira proativa e melhorar a experiência do cliente, ou uma otimização logística que ajuda a reduzir custos e melhorar a experiência. Então, um portfólio que tem seus riscos, tem seus retornos, coloca a gente ou numa condição, né, de diferença competitiva ou de pareamento ali com a referência do mercado, né? E o que a gente deseja, né, que esse portfólio gere algum retorno para a gente, né? Seja tangível, né, ou intangível, né? Tangível como redução de custo, aumento de receita, aumento de produtividade, né? Ou no intangível, melhoria de experiência, que às vezes acaba convertendo ali, né, para o tangível, né? E a gente também tem que entender, e é por isso que a gente tem que estar preocupado com esses trade-offs, que tem investimento de processamento, de armazenamento, né, e são sensíveis, né, dependendo da aplicação, dependendo da complexidade, né, do projeto de IA que a gente está tocando. E tem um intangível, né, que é um dos desafios do mercado atual, que é o de investimento em especialistas, né, de adquirir especialistas. Né, e quanto mais sênior, né, maior vai ficando esse desafio, né, intangível, desse tipo de investimento. Né? Mas continuando essa história, né, e no final do dia a gente está preocupado, bem preocupado, né, a gente está bem atento, na verdade, né, a essa relação aqui, né, retorno e investimento, que também vale para projetos de IA, né? E do lado do investimento, né, eu falei dos recursos ali para a gente desenvolver IA, para a gente operacionalizar IA, né? Então, esse é o lado do investimento. Né? E a gente quer do lado do retorno, que a gente deseja que seja muitas vezes maior do que
lado do investimento, né, os benefícios de IA, né, que a gente tem que também descontar, né, ou ficar atento, né, às incertezas, né? Então a gente tem que descontar as incertezas que é o impacto do erro, né? Então a gente quer minimizar esses erros, mas as soluções de IA têm incertezas associadas, né? E a gente também tem que levar isso em consideração. Mas o que completa, né, essa história é legal, né, e a gente alcança, né, um retorno, né, desse investimento interessante, mas a pergunta é em quanto tempo? Né? Isso também, né, isso é o que muitas vezes, né, acaba sendo o principal questionamento ali, né, para a gente poder engatar soluções de IA. Né? Então, nesse portfólio, a gente vai ter coisas como a gente olhando para uma relação de retorno e investimento ao longo do tempo, a gente deseja essa linha vermelha, essa linha cheia aqui, né, que é um crescimento, um retorno, né, investimento aqui, um crescimento exponencial, né, acelerado. Mas a gente sabe que nesse portfólio, né, tem itens, né, que potencialmente pode alcançar isso, mas talvez a maioria dos itens vão ser essa linha tracejada verde, pontilhada verde aqui, né, esse crescimento linear, incremental, e aí que mora, né, a necessidade da gente estar atento àqueles fatores contribuintes, né, aqueles trade-offs, né, para a gente poder compor o nosso portfólio com uma característica ou outra. Tá? Então, isso é o que eu queria compartilhar aqui, trazer como pano de fundo para a nossa discussão de AI negócios. Né? Obrigado, Ivo. Agora eu gostaria de convidar a Marília. Por favor, Marília. Oi, gente, muito legal estar aqui. Acho que eu vou complementar trazendo um pouquinho de exemplo para tudo que você trouxe, né? Bom, eu estou aqui no Banco Original, é um banco que ele é 100% digital, né? E quando a gente está falando disso, a gente está falando de por IA, né? Como essa cobertura de conta 100% digital, gente? Análise de documentação, captura de documentação, prevenção à fraude aqui, né? Nessa parte desse motor de prevenção à fraude. Isso é pura inteligência aqui de análise de dados. Então, fica muito fácil para a gente, porque isso já faz parte do nosso DNA aqui do Original, quando a gente está falando de modelagem, isso é um investimento muito forte aqui, tá dentro da nossa cultura, né? E trazendo aqui para o foco do painel, que a gente falou muito de oferta, né? Queria trazer alguns exemplos aqui, e vou linkar com o que o Ivo falou sobre contexto. Porque eu super acredito que se a gente não está falando de contexto, quando a gente está falando de oferta, não faz sentido, né? A gente pode até gerar um tipo de fricção com o cliente. E a gente usa muito aqui os dados para nos ajudar nessa construção, nesse entendimento de contexto, para poder fazer ofertas de uma maneira mais preditiva, para entender aqui, né, quais são os produtos e serviços que eles estão precisando, e até mesmo entrar aqui no máximo de granularidade que a gente pode dentro dessas ofertas. Deixa eu tentar aqui trazer um exemplo, um produto de crédito. Como é que eu vou decidir qual é o produto de crédito certo para aquela pessoa, qual vai ser a taxa, qual vai ser o valor, entendendo que eu preciso sempre gerar receita, né? Eu tenho um objetivo aqui, né? Tenho ROI, então eu não posso fugir do meu objetivo de negócio, né? Então, eu vou ter que analisar todos os dados comportamentais daquele cliente, analisar o mercado. Então, isso para a gente, ele faz muito parte aqui do nosso DNA mesmo e é o que sustenta todas as nossas tomadas de decisão, né? Tanto nessa parte de recomendação de produto e recomendação, né, em qual momento da jornada, porque essa parte do contexto é importante, né? Não basta a gente saber qual é o produto certo, né? A gente tem que entender em que momento a gente oferta para aquele cliente, qual é o canal. Tem essa parte da hiperpersonalização, que é uma demanda que a gente percebe que é muito latente dos clientes, porque tem que conversar com esse momento do ciclo dele, né, mas não pode ser invasivo. Então, esse eu acho que é o nosso principal desafio aqui, né, essa relação desse contexto com o que a gente consegue ter de comportamental, de transacional hoje dos nossos clientes, olhar as clusterizações que a gente consegue fazer,
Porque o objetivo principal aqui na visão do negócio é que a gente tem que encurtar esse tempo de descoberta do cliente, né, com relação àquele produto. Então, vou dar um exemplo aqui que está dentro do canal que eu cuido, né, que é um dos canais que eu cuido, que é o app. A gente recentemente implantou uma forma de comunicação chamada INEP, e a gente faz bastante comunicação de carrinho abandonado, bastante comunicação engatilhada, né? E quando a gente percebeu que essas comunicações, elas são linkadas por algum tipo de evento, que o cliente me dá algum rastro, me dá alguma percepção ali, a gente teve um incremento de em torno de 35% em média nas conversões das campanhas, porque está dentro do contexto. Então, acho que isso é que eu queria aproveitar aqui o gancho de uma coisa que eu acho que o Ivo trouxe, que é super importante, que é a gente não pode tirar o contexto aqui, né, sendo uma área de negócio, que é a área que eu estou hoje, porque isso é que tem que drivar aqui o como, o que eu vou usar por trás para a gente poder ofertar melhor aqui e ter um retorno mais otimizado, né? Ter aqui garantir eficiência, melhores conversões e melhores resultados. Queria agora convidar a Raíssa para a sua apresentação. Raíssa, por favor. Obrigada, pessoal. Um prazer estar aqui no fórum, né? Me chamo Raíssa, eu sou DPO do Nubank, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Hoje, né, eu achei esse painel super pertinente para falar sobre IA, sob uma perspectiva muito propositiva, né, dos benefícios da inteligência artificial para os negócios e, sobretudo, aqui no recorte que eu vou trazer, que é no sistema financeiro, complementando um pouco a fala aí da colega da Marília, que falou antes, né? Então, se a gente olhar para os últimos 10 anos, a gente pode dizer que a revolução do setor financeiro foi muito melhorar a experiência do cliente, né? Eu estou na instituição, foi muito focada nisso, como oferecer uma experiência melhor, como incluir mais pessoas no sistema financeiro, de uma forma descomplicada, inclusive empoderando elas com bastante transparência, né, sobre as regras do jogo que acontecem ali no setor financeiro. E quando a gente fala sobre inteligência artificial, não poderia ser também diferente. Então, a ideia agora, né, nesses últimos 10 anos, essas instituições financeiras olharam muito sobre isso, como melhorar a experiência. A inteligência artificial teve um papel muito relevante nesse processo, e o próximo desafio, assim, dos próximos 10 anos, com certeza, vai ser gerar cada vez mais valor com o uso dessa inteligência de dados, né? Então, quando a gente pensa que a inteligência artificial, né, geralmente as pessoas têm muitos receios e muitas questões que são bastante pertinentes sobre proteção de dados, sobre responsabilidade no uso de IA, sobre não usar a inteligência artificial de forma discriminatória. Eu endereço todas elas e subscrevo, mas a gente precisa também ter um olhar, né, que se a inteligência artificial ela pode ser aplicada também, por exemplo, para o bem-estar financeiro das pessoas, né? Ela permite a reprodução, ela permite a redução de custos, inclusive na aquisição de clientes, no ingresso desses clientes no sistema financeiro, né? Olhando para muitas pessoas, inclusive, que são desbancarizadas, que passaram a ter acesso ao sistema financeiro através de uma análise, inclusive, dos seus dados, do seu comportamento, e foi possível que essas pessoas tivessem acesso a crédito, né, a partir dessas instituições que já nasceram com esse formato de serem fintechs, né, empresas que estão aí no mercado financeiro, mas que têm uma base tecnológica muito grande. E aí a gente consegue alcançar a inovação e a gente consegue alcançar também essa inclusão financeira. Então, eu ressalto que esse tem sido um papel muito importante na inteligência artificial, que eu, inclusive, considero que tem um papel social, né? Um desdobramento para além, inclusive, dos objetivos da empresa. Então, a gente sabe que com o uso da inteligência artificial, né, é possível que faça realmente, que a gente consiga realizar uma análise de bancos de dados, aprender sobre o comportamento das pessoas e oferecer previsões para tomada de decisões de forma autônoma, né, que sem precisar necessariamente da intervenção ali de uma pessoa humana, por mais que a gente tenha o compromisso de conseguir dar explicabilidade, né, sobre as decisões automatizadas, inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados, se torna ainda mais imperioso, mas a gente sabe que a gente consegue reduzir muito, inclusive, concessão de crédito, acesso ao sistema financeiro, análise de fraude, a gente reduz tempo que, por exemplo, de uma abertura de conta, porque a gente tem ali um mecanismo de inteligência artificial capaz de analisar dados de birôs de crédito, ver se é possível que aquela pessoa ela possa receber um determinado crédito, analisar, cruzar com outras informações, né, e outros bancos de dados, para que a gente consiga ter
uma decisão mais assertiva e mais rápida, que poderia demorar dias se fosse tomada por uma pessoa humana. Mas quando a gente usa a inteligência artificial, esse processo se torna muito mais célere, muito mais rápido. Então, a gente consegue, eu gosto de contextualizar até para o público, né? A gente sabe que tem público aqui de várias frentes, meus colegas aqui super especializados em inteligência artificial, mas também pessoas que ainda estão se ambientando com o tema, que eventualmente podem nos assistir. E aí eu gosto de contextualizar, né, que é muito fácil a gente entender os benefícios da inteligência artificial quando a gente olha, por exemplo, para os serviços de streaming. Eu acho que é um exemplo muito pertinente, né? Todos os dias, milhões de pessoas acessam ali suas músicas preferidas nesses sistemas de streaming, seus filmes preferidos nesse sistema, e eles sabem que eles podem, inclusive, encontrar sugestões baseadas em preferências de grupos, porque houve ali uma análise de padrões de comportamento de acordo com o estilo e gostos e preferências pessoais de cada pessoa. Então, é muito fácil entender esse benefício quando a gente olha por esse lado, mas quando a gente olha para o sistema financeiro, eu acho que a gente consegue fazer esse paralelo de forma muito assertiva também. Então, quando a gente fala de empresas de base tecnológica, né, de instituições financeiras, como exemplo do Nubank, que surgiu com esse propósito de usar a tecnologia para revolucionar o sistema financeiro e devolver às pessoas o controle do seu dinheiro, isso significa que desde o início existe uma preocupação muito grande para tornar os processos, os produtos, os serviços mais inteligentes, mais eficientes, o que tem tudo a ver com inteligência artificial. Então, hoje é possível, inclusive, que as pessoas tenham experiência dentro de uma instituição, né, de base tecnológica, uma instituição financeira, dela ter recomendações em relação aos seus hábitos, né, que são seus hábitos financeiros, que ela consiga poupar e até investir mais a partir dessas recomendações, que ela consiga, inclusive, ter melhores análises de crédito, que consiga ter análises de fraude mais assertivas. Então, isso depende, né, que essas inteligências elas estejam se desenvolvendo, que esses bancos de dados sejam alimentados e utilizados de uma maneira ética, obviamente, mas em benefício que vai ter ali no final é o benefício do próprio consumidor. Então, a gente sabe que os cientistas de dados, eles têm esse olhar responsável, né, para identificar oportunidades e melhorias contínuas do uso da inteligência artificial. Então, que vai, os exemplos que a gente já deu aqui, né, descoberta de fraude, fluxos mais eficientes de atendimento ao cliente e tantos outros exemplos que eu podia dar. Então, o que eu quero concluir aqui dizendo é que eu acho que a inteligência artificial tem um papel muito importante hoje na nossa sociedade. Eu estou fazendo recorte das instâncias financeiras, mas vários outros mercados e áreas e produtos e serviços se beneficiam do uso da IA, mas lógico que a gente tem que ter um cuidado, né? E o Nubank também, como instituição financeira, tem muito esse olhar de fazer uma governança adequada dessa inteligência artificial. Então, se tem tantos benefícios, como é que a gente consegue, né, manter o uso ético da inteligência artificial, o uso responsável, com todos os cuidados que a proteção de dados requer e trazendo o máximo de transparência para os nossos clientes sobre o funcionamento dessa tecnologia, como é que surgem, né, as decisões automatizadas, mas lógico, respeitando, né, o segredo de negócio, os diferenciais competitivos de cada instituição. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade e eu passo a palavra para o próximo colega. Obrigado, Raíssa. Agora eu vou falar com o Carlos Eduardo. Carlos, como é, do ponto de vista da sua empresa, que é uma provedora de soluções, como é que você vê os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para os diferentes segmentos de negócio? Vamos lá, Claudinei. Deixa eu aproveitar até para compartilhar a minha tela. Acho que a gente não podia ter feito isso de uma forma até melhor, né, a discussão aqui. Você está vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Então, assim, o Ivo, ele trouxe uma questão muito interessante, que é aquela questão dos trade-offs. A Marília, ela até incrementou com um conceito que, para mim, é muito crítico, que é você pode oferecer uma hiperpersonalização, mas você não deve ser invasivo na privacidade do cliente. E a Raíssa veio justamente com essa questão de usar a inteligência artificial como uma ferramenta para trazer um benefício, mas de uma forma ética. De fato, a IA ela é uma ferramenta, e ela é uma ferramenta baseada em massa de dados. Quanto mais informação você tem do cliente, maior a assertividade que você pode chegar com o uso da inteligência artificial para incremento de vendas, prevenção de fraude, etc. Ou seja, como uma ferramenta, você pode usar ela de uma forma
que chega no limite da ética, e até, às vezes até transgride um pouco isso, até pela falta de legislação que a gente tem num ambiente virtualizado, que é a internet, ou você pode usar ela para aspectos muito positivos. Então, acho que eu vou até ser um pouco ousado hoje. Eu vou trazer aqui exemplos de usos da IA de uma forma bem técnica, que até rompem um pouco esse limite da ética, e depois trazer exemplos que são realmente benéficos para a sociedade como um todo. Então, falando um pouquinho da parte que é um pouco complicada da inteligência artificial, eu falo exatamente do que tem que ser evitado pelo cliente. E aí eu coloquei evitado entre aspas, exatamente porque muitas vezes isso não é algo que a gente faz conscientemente. É justamente algo que a gente não percebe. E aí eu vou dar 3 exemplos aqui. Um deles é a questão do monitoramento constante. A IA ela é totalmente baseada em dados, em informações que ela precisa coletar. Ou seja, para coletar essas informações, todos nós precisamos do máximo de contato com os clientes. Então, seja pela geolocalização de onde você está, quem está próximo de você, quais os locais que você está, em quais horários do dia, o que você fala com o seu assistente virtual e coisas do tipo. Esse monitoramento constante, ele pode chegar a ser invasivo. Tem muitos casos aí de ruptura de legislação e tudo, principalmente nos Estados Unidos, onde esse assunto está mais chocante atualmente. Então, vale uma cautela nesse ponto. A outra questão é a realidade personalizada. Essa me preocupa muito, principalmente no atual momento que a gente se encontra, socialmente, politicamente, porque como uma forma de manter os usuários o maior tempo possível conectado, muitas redes sociais, por exemplo, usaram da inteligência artificial para poder trazer um conteúdo que seja cada vez mais próximo do que o usuário quer. E o que acaba acontecendo com a gente? A gente consome um conteúdo e a gente sempre mantém aquela mesma linha de pensamento sobre o nosso conteúdo. Justamente porque a nossa plataforma, a nossa rede social, principalmente são as redes sociais que fazem isso, elas não vão trazer um conteúdo que a gente discorda. Então, quanto mais você navega, quanto mais tempo você passa em cima de uma story, alguma coisa assim, mais daquele tipo de conteúdo você vai receber. Ou seja, você não vai sair daquela linha de raciocínio, você não vai sair daquela bolha, e aí você vai acabar chegando a uma ideia de que a sua verdade é compartilhada por todos, afinal, todos os que você tem contato são exatamente os que consomem o mesmo conteúdo que você, e isso leva a uma polarização ideológica. As pessoas tendem a imaginar que a verdade que elas consomem é a única verdade existente. Isso é muito complicado. E, por fim, tem uma técnica de design que é justamente essa questão que eles chamam na psicologia de reforço positivo intermitente, que é você usando um design, você fazer com que a pessoa tenha uma sensação de consumismo de conteúdo, não consumismo de produto e serviço, e no caso de uma rede social, por exemplo, essa sensação ela é interminável, porque você sempre vai ter conteúdo para consumir. E aí isso gera, inclusive, as situações de vício, principalmente com dispositivos móveis e tudo mais. Bom, dado todo esse aspecto negativo, porque como ferramenta você pode usar ela de qualquer maneira, então você pode usar, assim como você usa uma espada para se defender, você pode usar também para atacar. Então, vamos usar a IA agora de uma forma positiva e pensar em como que essa IA é buscada pelas empresas, e aí nós, como provedores, a gente justamente se preocupa em como a gente pode fornecer técnicas específicas que vão ajudar as empresas sem que isso rompa limites morais e éticos. E aí eu vou falar de 8 técnicas, das muitas existentes. Existem assim, dezenas de técnicas diferentes. Eu vou dar nome a elas justamente para trazer um pouquinho de embasamento para vocês sobre esses aspectos. Então, por exemplo, uma delas é o Dynamic Outreach. Você tem ali um perfil de canal de atendimento, como se comunicar com o cliente e horário de acionamento dependendo do cliente. Então, eu, Cadu, prefiro atender telefones pela manhã, a partir das 10 da manhã e até as 4 da tarde eu tenho mais facilidade em responder e-mails, das 4 da tarde até as 8 da noite eu respondo mais WhatsApp. Então, com base na coleta do meu comportamento em termos de resposta, as empresas podem escolher o melhor horário para entrar em contato, usando o meu perfil e usando os horários de atendimento. Isso é um grande facilitador para que você tenha condições de fazer isso. Então, se você tem, por exemplo,
discador omnichannel, que você não vai ficar fazendo aquele processo antiquado de discagem de voz, você pode usar um meio de contato em que você, dependendo do horário do dia e do perfil da pessoa, escolhe meios diferentes de entrar em contato com ela e até mesmo a forma com que você se comunica com a pessoa. Customized Selections é justamente assim, eu, Cadu, não tenho um perfil criado dentro da empresa. Como você vai fazer para fazer o primeiro contato comigo? Então você consegue categorizar o Cadu dentro de uma persona para poder decidir qual que seria a personalização do conteúdo. Então você pode, por exemplo, decidir assim, ok, o Cadu ele tem entre 35 e 45 anos, é casado, tem uma filha, então com base nisso você categoriza e cria uma sensação de exclusividade para a pessoa com base no perfil dela, já que você ainda não tem tantos detalhes da pessoa em si, mas tem detalhes do perfil dela. Então esse é o Customized Selections. Vou passar para uma outra que é o Responsive R&D, que é justamente você usar o IA no pós-implementação, no pós-venda, para poder melhorar a qualidade do seu próximo entregável. Então, você coleta todas as informações possíveis que você conseguir sobre como está sendo o uso dessa versão do seu produto ou serviço, para que você possa automaticamente trazer insights para a equipe que produz o seu produto, para a equipe que trabalha em cima da qualidade do seu serviço, e assim você pega toda essa parte de R&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, e melhora a próxima versão do seu entregável. Operation Optimization, que é justamente você conseguir fazer com que o IA trabalhe de uma forma mais analítica, e aí você pode gerenciar detalhes de inventário, turnos de trabalho e tudo, para você adaptar-se à mudança de comportamento do consumidor. E aí, por que o IA se difere dos modelos antigos, dos modelos que eram usados aí há 5, 10 anos, né? Nem é tão antigo assim. O modelo antigo, você levava às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para traçar uma linha de tendência, que às vezes você ia fazer uma modificação no próximo verão. Com o IA, você consegue processar uma capacidade muitíssimo maior de informação em um período muito menor de tempo. Então você consegue tomar decisões em tempo real para fazer mudanças no seu processo de compra, logística e tudo que você precisa fazer exatamente para não esperar que esse ciclo se encerre e aplicar isso somente no próximo ciclo. O comportamento do consumidor está mudando com cada vez mais frequência, a sociedade está cada vez mais imediatista, então o comportamento também segue essa linha de imediatismo, e é aí que a gente precisa se adaptar com o máximo de brevidade possível. Emotional Response, esse é um que eu particularmente gosto bastante, porque isso tem muito a ver com o que a Marília comentou, de você saber reagir aos clientes, né? Então, assim, no caso do Emotional Response, você tem um aspecto de Next Best Action, NBA, e Next Best Offer, que é o NBO. Então, você está no meio de uma interação com o cliente, você percebe uma mudança de comportamento, você percebe uma intenção, isso pode ser caracterização de uma fraude ou mesmo caracterização de um cancelamento, alguma coisa do tipo, e aí você envia na tela, por exemplo, para alguém que está no contato com o cliente, uma sugestão de ação baseado em todo o retrospecto que você tem. E aí, em função de como o seu colaborador expressou aquela sugestão ao cliente e como o cliente devolveu aquela resposta, você retroalimenta a base de dados para poder cada vez mais ter isso afinado. A gente chama essa ferramenta de Interaction Analytics, Real-Time Interaction Analytics, em que você pode, em tempo real, analisar o que está ocorrendo com as interações e dando sugestões na tela. Eu acho esse tipo de ferramenta bastante interessante no mercado hoje, para questões de segurança, incremento de vendas, mitigação de cancelamentos e tudo mais, é bem, bem legal. Demand Forecasting, aí você usa um algoritmo muito parecido com Operational Optimization, com a diferença que você tem muito mais foco em marketing e vendas. Então você está com toda essa questão de análise em tempo real das tendências e demandas do consumidor, com a diferença de que você está com o foco justamente na projeção de como você vai alterar o seu discurso de marketing e vendas para poder melhorar a sua penetração no mercado. Então ele é muito mais proativo do que responsivo. Interactive Chat, que é justamente você ter uma conversa cada vez mais adaptada à linguagem do cliente. Então, agora que a gente tem massa de dados muito grande, que foram armazenadas aí em
talvez décadas de interações, e você tem um conteúdo muito rico, você pode sim usar a forma com que as pessoas se comunicam para ter uma linguagem mais adaptada. Linguagem mais adaptada não significa convencer a pessoa a fazer algo que ela não quer, e sim trazer algo que seja mais aderente às necessidades da pessoa. E aí eu falo muito da gente usar o IA a nosso favor, mas usar o IA com responsabilidade. E o Interactive Chat ele vem muito nessa linha de que você pode sim fazer uma oferta muito interessante para o seu cliente, você pode trazer para o seu cliente um produto, um serviço que é muito adaptado à necessidade dele, e você pode se comunicar com ele de uma forma que ele se sente confortável em, inclusive, trazer as necessidades. Eu vou dar um exemplo muito legal que a gente tem nisso aí, é você ter, por exemplo, um chatbot, um voice bot que trata de renegociação de dívidas. A gente trabalha muito isso com os nossos clientes na Nuveto. Então, por exemplo, muitas vezes os clientes que a gente atende nessa linha, eles se sentem mais confortáveis em renegociar uma dívida com um bot do que com um ser humano, porque ele não tem aquela vergonha de expor os detalhes da dívida dele, de comentar do quanto ele gostaria de desconto e coisas do tipo, e também aquela sensação de desafio, de querer desafiar uma máquina a dar para ele o máximo de desconto na negociação da dívida dele. Então, são estratégias de abordagem muito interessantes que você pode usar a inteligência artificial, cadastrar suas regras de negociação ali dentro, e aí, com base na forma de comunicação, você consegue chegar naquilo que é melhor para o cliente e aquilo que é melhor para a sua empresa também. Então, a gente consegue alcançar um equilíbrio muito legal e consegue ter uma assertividade muito bacana. E aí, por fim, uma outra forma também é a Adaptive Homepage, que é justamente você ter páginas. Aí, quando eu falo páginas, eu falo de interfaces, porque pode ser uma interface de um dispositivo móvel, pode ser uma página web, pode ser inclusive detalhes de uma loja física, que se modificam para refletir sugestões de compra baseadas nas experiências passadas. Aí foi citado até o exemplo do Netflix. Você fazendo isso de uma forma inteligente, porque, por exemplo, no caso de um e-commerce, você pode sim oferecer ali produtos baseados nas últimas compras da pessoa. Mas imagina você combinar esse recurso, por exemplo, com o Customized Selections. Então você tem ali o Cadu, que ele tem um perfil de compra e alguns produtos que ele gosta de estar sempre olhando. Então você constantemente vai mostrar aquilo na tela para ele dentro do seu e-commerce. Mas imagina você combinar o Cadu, que está ali, que é seu cliente, com o perfil, a persona que você criou dele, e pensar assim, legal, o Ivo, ele tem um perfil semelhante ao do Cadu, ele tem uma persona parecida, e o Ivo ele tem um comportamento de compra que varia um pouco em relação ao do Cadu. Então eu vou pegar algumas sugestões do Ivo e vou colocar na tela do Cadu para ver se ele se interessa também. Afinal de contas, eles têm perfis parecidos, talvez o Cadu nunca tenha visto o produto que o Ivo olha, mas eles têm personas parecidas. Então, por que não fazer essa fusão de estratégias, que é a parte da personalização mais a parte da customização de massa, que a gente chama, para gerar uma oferta ainda mais adaptada e com mais chance de você conseguir levar um produto interessante para o cliente, ou um serviço interessante para o cliente. Então, só reforçando o que eu comecei lá no início, acho muito legal. A IA ela é uma ferramenta baseada em informações, em dados. Ela deve ser usada de maneira responsável, ela deve ser usada de maneira ética, mas ela pode sim trazer ganhos assim infinitamente superiores para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio. Acho que é bem isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Me coloco também à disposição se alguém precisar de algum contato, trocar informações e tudo. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Cadu. Agora eu queria convidar o Eduardo para a sua apresentação. Eduardo. Microfone. Pronto. Vocês estão vendo minha tela compartilhada já, não? Ainda não. Deixa eu fazer novamente, então. Está entrando. Opa. Tá. Coisas de tecnologia. Já vamos. É isso aí. Bom, entrou. Primeiro, queria agradecer, Claudinei, o convite aqui feito. Esse painel está sendo espetacular, porque mesmo sem coordenar tudo que a gente está comentando aqui,
a sequência das apresentações tem muita relevância, tem muito a ver, né? Então, eu vou tentar trazer aqui, para encerrar esse painel, e depois a gente abrir para perguntas, eu vou fazer um pouco do papel do consumidor e um pouco do advogado do diabo aqui, né? Assim como o Cadu colocou o lado bom e o lado ruim, eu vou trazer alguns exemplos do lado bom e lado ruim sobre o uso de inteligência artificial nos negócios e as suas aplicabilidades. Eu sou Eduardo Muniz, sou CEO, fundador da Simplic, é uma agência de marketing digital muito focada em dados, né? E eu também sou professor de pós-graduação da FGV, da SPM e da FIA, onde uma das disciplinas que eu leciono é exatamente o comportamento do consumidor digital. Como que a tecnologia influencia ou influenciou ou pode influenciar o processo de tomada de decisão de pessoas, né? E, dando um contexto aqui de negócios, pessoal, há talvez décadas já, a gente ouve que o cliente tem que estar no centro das estratégias das empresas, concordam? Né? Já tem isso, já está batido, né? Só que se a gente olhar a evolução dos negócios, especialmente no mundo digital, né, eu nunca interagi, não sei vocês, com uma pessoa da Amazon, certo? Sabe por quê? Porque a Amazon nunca falou comigo. A Amazon falou e usa meus dados para interagir comigo. Então, no mundo atual, quem trata bem os dados dos clientes, trata bem os clientes. A gente passa de uma filosofia, talvez uma abordagem de CRM, né, Customer Relationship Management, relacionamento do cliente, para um relacionamento dos dados do cliente. E aí a importância dos CDPs, que são a plataforma de dados de clientes, né? E a gente junta as áreas de marketing, tecnologia e jurídico, porque hoje em dia é impossível você dissociar isso, especialmente no contexto que a gente vive de muita proteção ou de muita preocupação com proteção de dados e segurança dos dados. Então, a gente percebe esses movimentos, né? E eu, até por trabalhar com empresas que estão baseadas na Europa, eu tive que começar a entrar nesse mundo de proteção de dados muito antes da LGPD no Brasil, né? Então, toda essa questão que, inclusive, o doutor Gustavo Artesi falou muito bem na parte da manhã, a ética no uso dos dados, e não é só uma ética no uso dos dados, é uma ética na hora de configurar o mapa de decisão quando a gente está falando de inteligência artificial, né? O que eu vou comentar agora nos próximos slides são exemplos práticos e casos reais de uso, e eu, na perspectiva de agência, né, de trabalhar com clientes, tanto consumidores final quanto clientes, né, anunciantes e empresas de e-commerce, né, quais aplicações práticas que a gente vê todo dia aqui, tá? E eu vou tentar mostrar os dois lados da moeda, porque a pergunta mais importante é: qual é o problema do negócio que IA está tentando resolver, né? E é muito legal que essas palavras já foram ditas hoje pelos palestrantes e pelos panelistas anteriores, que é agilidade, né? O que é uma busca, sugestão de busca no Google? Gente, o Google está te ajudando a ser mais rápido, a encontrar o que você precisa mais rápido. É uma proposta de valor que agrada ao Google, porque ele está entregando o que ele promete. Agrada aos anunciantes que aparecem ali no shopping, aparecem ali com o Google, com os anúncios pagos, e entrega valor para o usuário. Imagina se eu tiver que buscar caneta tinteiro e digitar até o final. Olha só, eu digitei metade e ele já me dá todas as opções de caneta tinteiro nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo. Tem um outro ponto que já também comentaram aqui, que é, olha, a inteligência artificial te entrega serviço, te entrega valor, tanto para a empresa utilizando ela através de upsell, cross-sell, que isso é, digamos assim, até já batido, né? Eu usava, quando eu trabalhava na Sky, em 2003, 2005, a gente já usava projeções matemáticas e estatísticas para ter assertividade na oferta de produtos, do Brasileirão, de pacote de pay-per-view e etc, né? Só que aqui ele tem uma outra função. Outro dia eu fiz uma compra nesse supermercado online, e vocês podem ver aí pelo perfil de compras que eu sou carioca, porque não pode faltar mate, leão
na cesta de compras de um carioca e eu tinha esquecido de comprar o leite ninho da minha filha, né? E na hora do checkout ele me lembrou, eu falei, puxa vida, olha só que valor legal. Então, não é que ele só gerou mais venda para o supermercado, ele me ajudou a eu não passar vergonha com minha filha para preparar o leitinho dela antes de dormir. Valor agregado para o cliente, valor agregado para o consumidor final. Netflix, Spotify da vida, Amazon Prime da vida, enfim, todos os serviços de streaming usam isso de uma forma muito intensa, talvez até bons exemplos venham daí, né? E o que ele traz para nós consumidores, nós leitores ou telespectadores, né? Ele nos traz descobertas, que é exatamente o que o Cadu estava falando. Ele ajuda, às vezes, a estourar essa bolha, que a gente fala, caramba, se a gente usar tudo das semelhanças que a gente já tem, a gente já conhece, a gente vai ficar cada vez menor. A nossa opção, né, nossa portfólio de escolhas, de opções, vai ficar cada vez menor. Isso não é legal, certo? A gente tem tantas opções, então, esses algoritmos, essa inteligência artificial ajuda também a gente falar, olha, poxa, o Ivo tem essa cesta de consumo. Por que você não experimenta isso, Cadu? E, de repente, uau, que incrível, esse produto realmente tem tudo a ver comigo, ou esse filme eu adorei, ou esse seriado, e por aí vai, né? Também falamos um pouco, aí já com instrumentos e ferramentas de publicidade, né? E aqui eu trouxe o exemplo do Facebook, que puxa vida, eu conheço minha audiência, né? O Nubank conhece uma parte da audiência, Banco Original conhece uma parte da audiência. O custo de aquisição de clientes está crescente nos últimos 10 anos, muito... sofreu um aumento muito grande, porque tem muito mais empresas investindo online, muito mais empresas investindo e buscando clientes online, digitalização de todas as empresas, etc. Ou seja, tem mais disputa para palavras-chave e para os consumidores que estão online. Perfeito? Dito isso, como que eu consigo entender quem é o meu próximo cliente no Banco Original, meu próximo cliente no Nubank, na Americanas e por aí vai? Então, o Facebook, assim como o Google e outras plataformas de publicidade, eles têm o que chamam de lookalike ou custom audience, enfim, que são audiências que, assim, caramba, eu pego o perfil de comportamento de um e levo para o outro. O que isso faz para nós empresas, né? Para nós agências, para nós anunciantes? Puxa vida, eu economizo tempo, eu economizo dinheiro e eu reduzo o custo de aquisição do cliente. E o que isso faz para o consumidor final? Puxa vida, eu vejo, em tese, né? Se você faz um trabalho bem feito, porque a palavra, o termo inteligência artificial pressupõe o quê, pessoal? Pressupõe inteligência, né? Então, você tem que fazer uma coisa com assertividade, desde que você tenha inteligência e entender o contexto que, né, é importantíssimo para você entregar a proposta de valor para o seu consumidor final, certo? Mas, porém, contudo, todavia, fazendo a brincadeira, a gente percebeu aí ao longo dos últimos 5, 10 anos, uma perda de credibilidade, ou o mundo digital está em xeque, né? Com os Cambridge Analytica da vida e as polêmicas de uso de dados de Google, Facebook, relatórios adulterados, etc. e tal. Então, a gente vem usando essas plataformas que estão sendo questionadas pelo uso e a manipulação dos dados, né, dos clientes. Será que eles sabem, se não sabem? A gente vê as gerações digitalizadas, as gerações que nasceram digitais ou que são nativas digitais, que a preocupação de privacidade e uso de dados é muito mais presente do que era, talvez, em gerações passadas ou em contextos diferentes, né? Então, para nós que trabalhamos com o uso de dados para melhorar a assertividade da nossa publicidade, melhorar a assertividade da proposta de valor dos clientes e por aí vai, né? E aí eu não vou nem entrar no mérito da questão que foi falada nos painéis mais cedo, dos racismos, dos preconceitos, dos usos indevidos, dos usos antiéticos de dados, né? Mas para nós que estamos trabalhando de forma correta, que sabemos trabalhar com as ferramentas, já trabalhamos com essas ferramentas há 20 anos, é frustrante quando chega uma mensagem dessa, anúncio barrado,
né? Seus itens foram rejeitados, seus anúncios foram rejeitados. A gente fala, peraí, mas o que eu fiz para essa inteligência artificial bloquear os meus anúncios, né? E aí o que acontece? Uma luneta, um telescópio é confundido com uma metralhadora, um rifle de alta precisão. Então ele alega a política de armamentos e terrorismo, etc., para barrar aquele meu anúncio, né? Ou outro anúncio que é de facas de churrasco, e aí, fazendo um parênteses aqui, eu acho que o Facebook tem algum problema com churrasco, porque o outro exemplo que eu trago é de uma tábua de descongelar carne, super legal, inclusive, e que ele confundiu com tráfego e venda de animais. Então, peraí, será que a inteligência artificial não está evoluída o suficiente para olhar para isso aqui e ver que, caramba, a empresa já anuncia há 2 anos comigo aqui no Facebook, a empresa nunca infringiu nenhuma regra, colocou esses produtos para vender, precisa barrar? Precisa banir? E eu sei de casos que não só baniram o anúncio, baniram a conta, como baniram o anunciante. E para recuperar isso, quem já teve nessa situação, é uma dor de cabeça sem fim. É uma dor de cabeça sem fim. Então, em que momento que a inteligência artificial não começa a jogar contra a proposta de valor que ela promete entregar? Então, esse é um ponto que é relevante, especialmente para quem já teve esses momentos de frustração aqui de ter anúncio barrado, porque traz um pouco da provocação final e da reflexão final que eu vou trazer em breve, tá? Mas fica aqui esse pano de fundo, porque o próximo ponto que eu acredito que é importante ponderar é o seguinte: à medida que a gente usa a inteligência artificial com mais ênfase, ou melhor, que as plataformas de anúncios, de publicidade, de recomendações usam a inteligência artificial, o que acontece com o ser humano, com a inteligência humana, né? Ela começa a criar um pouco dessa dependência de se basear a sua própria decisão no que a ferramenta falar. E muitas vezes o que a ferramenta está falando, como eu mostrei ali no exemplo dos anúncios banidos, não é correta, né? Ou ele interpretou mal alguma variável e barrou o anúncio, né? E aí o que acontece, tanto no caso do anúncio banido quanto nesse aqui? Será que a gente sabe aí quais são os caminhos de resolução humana, né? De apelação, né? Para que esses anúncios não sejam bloqueados? Porque, olha, gente, eu estou vendendo uma luneta para a gente ver o cometa que vai passar daqui a um mês aqui em São Paulo, né? Será que a gente tem isso tão transparente? Porque escalar tanto no Facebook, quanto no Google, quanto outras plataformas desse tipo, não é tão fácil chegar num humano que possa nos direcionar nas respostas. Então, finalizando aqui, a gente acaba ficando sem responder os porquês. A ferramenta é tão maravilhosa e tão ótima, entrega tanto valor para o anunciante, para o dono do negócio, que muitas vezes eu já cheguei a perguntar para funcionário, para analistas, e falam assim, por que isso foi melhor do que o outro? Foi o resultado do Google. E a gente falha em explicar o porquê. Então, pessoal, a reflexão e a provocação aqui. Será que a gente vai encontrar um equilíbrio entre a maravilha que a inteligência artificial promete nos entregar, mas com esse olhar e esse bom senso, essa criticidade da gestão humana? Eu fico aí aberto a ouvir seus comentários, críticas, opiniões, sugestões, e mais uma vez agradeço aqui pela participação, pelo convite. Perfeito. Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, então eu vou embarcar nela, né? Então, como é que vocês fazem a curadoria dos dados da inteligência artificial? Como é que vocês avaliam as campanhas que vocês fazem utilizando as técnicas de inteligência artificial? E eu gostaria também de fazer uma pergunta especificamente para o Ivo, acrescentando, se na mesma plataforma vocês utilizam tanto para o varejo virtual quanto o varejo físico. Eu sei que a Americanas e tem uma grande presença no mercado virtual, mas ainda mantém um grande número de lojas físicas. Então, queria saber como é que vocês tratam esses dois ambientes aí, hoje o que se chama aí de digital. Você quer começar, Ivo?
Posso começar pela pergunta, Claudinei? A gente está nesse processo, a gente tem 1 ano, faz parte desse processo da união, né? E dentre as sinergias e vantagens está esse processo de integração, de ter a mesma, vamos colocar assim, plataforma, tanto físico como digital, tá? Então, acho que a resposta mais curta está em andamento, está acontecendo, né, nesse exato momento. Tá? Mas a ideia é integrar numa plataforma única. A ideia é integrar, tá? Eu só não vou usar a palavra plataforma única, mas a gente quer integrar. Tá? Ou seja, a gente quer ir para o mesmo lugar, tá? É que para a gente, né, plataforma, a gente tem mais de uma, né? Acho que foi algo bem colocado aqui pelo Cadu, né? Pelo Dado Muniz, né? Tipo, a gente tem alguns meios de fazer isso, né? Tem algumas plataformas para fazer isso, tá? Mas a gente quer estar no mesmo lugar. E vocês têm uma área de curadoria dos dados? Como é que vocês avaliam as campanhas que vocês fazem? Tá, isso não é uma coisa centralizada, né? E acho que eu quero dar primeiro esse contexto, né? Então, com a União, né, são mais de 35 mil pessoas, né? E a gente tem dezenas de áreas. Por exemplo, eu sou gerente de IA, mas eu não sou o único líder, né, de ciência de dados, né? A gente tem nas outras unidades, por exemplo, na unidade de negócio da Lética, logística, a gente tem mais um líder, né, da área de ciência de dados, de engenharia de dados, né? Então, esses são os líderes de tecnologia e tem as áreas de negócio, né, que basicamente... E aí eu vou responder primeiro sobre as experiências que basicamente também conduzem, né, os experimentos, a avaliação dos experimentos, né, dado que a gente está trazendo ali alguma nova forma de ofertar, né, ou está fazendo alguma outra experiência ali para adicionar, né, para o usuário. Então, tem essa avaliação, né? A curadoria, né, em si, e aí eu estou entendendo que você está falando muito de tratar, né, essa qualidade. Tem 2 aspectos da sua pergunta, né? Tem o da qualidade dos dados, que é uma coisa que a gente, no digital, a gente já tem feito de maneira de certa forma centralizada, tá? Então a gente tem, né, ferramentas ali para fazer essa observabilidade da qualidade, fazer curadoria, né, algumas até de maneira automática, e tem outro aspecto que eu desconfio que seja o que está na tua pergunta, que legal, tem a maneira, né, como a gente está consumindo aqui, né, pode gerar, né, bias, né, que não são éticos ou que não são legais, né? Então, isso é uma outra atividade, está em outra camada, né? Isso a gente não tem, que eu saiba, tá? Eu acho que é bom fazer esse disclaimer dado o tamanho da empresa, tá? Claro que a gente faz observação disso, a gente não tem isso centralizado, né? E a gente tem também mecanismos dentro da empresa, a própria empresa, né, se observando, né, olhando para as fronteiras, para fora, assim, olhando de, opa, tem algo estranho aqui, opa, isso aqui parece que foi uma recomendação de um dos nossos algoritmos automáticos. Então, a gente tem mecanismo para chegar, para devolver para a turma de tecnologia. Esse é um nível de curadoria, tá? Não é um nível automatizado, é um nível mais orgânico ali, né, da empresa para ela mesma. Tá? Perfeito. Marília, no banco original, como é que vocês avaliam, né? Que nem a questão que você colocou aqui, dados que sejam utilizáveis, né? Dados que vocês efetivamente tragam retorno para o business, né? Acho que a gente tem, né, unidades que cuidam aqui, né, que cuidam dessa tratativa de dados, da sanidade dos dados, né? E a gente tem algumas outras áreas de negócio que utilizam os dados, e aí depende aqui de qual é a área de negócio que está se apropriando dessa informação. Então, por exemplo, você tem a área de risco, que vai entender qual é a parte de risco, a área de crédito, que vai entender, né, qual é o que a gente precisa fornecer de crédito, tem a área de pricing, enfim, depende aqui de qual é a unidade de negócio, né, você tem uma demanda diferente. Acho que, como o Ivo comentou, né, são muitas necessidades diferentes, né, então depende realmente de qual produto, de qual unidade de negócio que está fazendo aquela demanda. E é importante que a gente olhe aqui o cliente sempre como um todo, né, independente de qual é a unidade de negócio, a gente sempre tenta ver
o cliente em sua unidade, qual é a sua capacidade de pagamento, enfim, trazer aqui essa centralidade do cliente. Uma visão 360. É isso. Raíssa, no caso do seu caso, eu acho que essa área está debaixo da sua área. Como é que é aí no Nubank? Na verdade, a minha área é de produção de dados, né? Então, a gente tem a área que tem os cientistas de dados, mas tem uma área, vamos dizer assim, um tripé de governança digital muito bem estabelecido, né? Uma área de governança de dados, uma área de governança de modelos e uma área de governança em privacidade. Então, no meu caso, eu sou responsável pela governança em privacidade, e aí inclui, né, a governança e privacidade dos modelos de inteligência artificial. Mas eu acho que algo que facilita bastante, no meu caso, é que as empresas de tecnologia do sistema financeiro, né, elas já estão submetidas a um rigoroso e muito extensivo conjunto de normas que regulam esses modelos. Então, essas tecnologias de transformação digital, elas já precisam perseguir esses fins sociais, já estão submetidas a muita regulação. Então, no final, pelo próprio sistema ser muito regulado, a gente já tinha várias obrigações, muito antes a gente ter, por exemplo, uma lei específica na inteligência artificial que está sendo discutida, ou até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que isso facilita bastante o processo. Perfeito. Cadu, já que você que tem um viés mais técnico, né, além disso, eu gostaria de saber com você quais são os maiores problemas hoje que você acredita que existe no uso, né, da inteligência artificial, no uso dos dados. O meu exemplo é assim, a gente vê ser muita reclamação de uma pessoa que compra um produto e recebe oferta daquele mesmo produto que comprou. Recebe ofertas que não tem nada a ver com o perfil de consumo deles. Quer dizer, por mais que a inteligência artificial esteja sendo utilizada, a gente vê uma dificuldade da integração das empresas entre as plataformas, né? Se aquele cliente já comprou aquele produto, a plataforma não acusa que ele já é um cliente que já adquiriu aquele produto e ele pode até fazer aquisição de um produto complementar, no caso, né? Como até você mencionou. E no caso também, como é que você vê os seus clientes, eles têm essa preocupação em ter uma curadoria dos dados, uma área específica para avaliar essa questão? Sim, sim. Realmente, quando a gente fala de dados, eu vejo duas preocupações hoje principais, né? Uma é que quando você é um anunciante, geralmente o seu anúncio ele tem um prazo de validade. Então, se a pessoa estava fazendo uma busca e é uma pessoa mais objetiva, ela já chegou ao destino dela, que foi fazer a aquisição do produto, o seu anúncio não necessariamente perdeu a validade. Então, aquela pessoa vai continuar recebendo anúncios até que ela mesma entre nas configurações do anúncio e avise que ela já comprou o anúncio. Ou seja, tem essa questão do incômodo em um aspecto. Mas eu acho que o maior risco dos dados está exatamente no vazamento desses dados. E é aí que a gente presta muita atenção no que a Raíssa comentou, né, que é uma Data Protection Officer, você manter a privacidade desses dados e não deixar que esses dados sejam extraviados do seu ambiente é o principal. Hoje, a gente já tem uma quebra de confiança de informação muito grande. Você vai em locais no centro de São Paulo e compra uma lista de clientes com 30 mil pessoas para você fazer ligações para tentar vender algum produto. Isso é um absurdo em termos de privacidade. Então, a questão principal hoje, eu acho que está muito mais na nossa privacidade em si do que no incômodo. O incômodo de ver um anúncio várias vezes e tudo, ele vai acontecer, faz parte do processo. Mas a questão da privacidade dos dados, isso sim é muito complicado. Eduardo, você que está em contato aí com os diferentes alunos, que normalmente são profissionais que estão fazendo pós-graduação, estão se formando, o que você vê, qual que é a demanda que eles têm em relação aos questionamentos que eles fazem aí para o professor Eduardo, né? Como é que você também vê a questão dessa uso da inteligência artificial no mercado digital, né? Integrando não só o varejo virtual, como também o varejo físico, né? Porque hoje se fala aí da grande tendência desse segmento, que é a integração dos dois modelos de negócio, né? Perfeito. Esse é um assunto recorrente dentro das salas de aulas e nas empresas dos alunos, e nas empresas que eles
pelas quais eles prestam serviço. A questão do Omnichannel ou Phygital, especialmente, né, é chover uma olhada aqui, né, mas a pandemia abriu os olhos de todo mundo. Então, ou você tinha uma experiência que você conseguia se preservar sua saúde, né, ficando em casa e fazendo todas as operações digitais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas queriam rapidez, agilidade, velocidade, etc., e queriam ir para o ponto de venda para fazer alguma experimentação. Tem algumas empresas que fazem isso muito bem feito. Eu vou dar um exemplo aleatório aqui que me veio à cabeça, mas a Raia Drogasil é uma empresa que faz esse trabalho bem feito, né? Como o Ivo falou, falar de uma plataforma unificada é complicada para uma empresa gigante, porque, bem ou mal, tem alguns sistemas de legado que a gente está integrando, né? Então, essa é uma preocupação dos alunos, para responder sua pergunta de uma forma bem indireta. O que acontece nessas empresas que fazem isso bem feito é assim, pegam o comportamento digital e conseguem fazer uma oferta no ponto de venda relevante. Então, eu, por exemplo, que pratico esporte e volta e meia compro gelol, salompas, etc., muitas vezes, quando eu estou ali comprando remédio de dor de cabeça, ele vem, olha, tem 20% de desconto naquele produto, porque ele já sabe da minha compra digital que eu estou ali, por acaso, num ponto de venda físico, ele faz uma oferta relevante para mim, né? O segundo ponto, que eu acho que é muito relevante aqui e eu queria enfatizar, é que muita gente enxerga essas plataformas, sejam elas, tá? Eu vou dar um nome de algumas, os Googles e Facebooks da vida, mas as Salesforces, as automatizações e automações de marketing que as plataformas tipo RD Station, HubSpot permitem, que são maravilhosas, parece que assim, eu não preciso saber nada de marketing, é só apertar lá os botões, configurar a plataforma e ela vai fazer tudo que eu preciso fazer. Não é verdade, né? A inteligência, a tomada de decisão, ou o processo de tomar decisão vem do gestor do negócio, vem da estratégia da empresa. Então, os alunos, às vezes, trocam os pés pelas mãos no sentido de a tecnologia, a inteligência artificial é uma ferramenta, é um meio, não é o fim. Tá? É um meio para me ajudar a oferecer um serviço melhor para o meu cliente, é um meio para me ajudar a ter economia de custo dentro da minha operação, é um meio para me ajudar a vender mais e ser mais assertivo na publicidade. Então, a minha preocupação e o destaque aqui é assim, eu tenho medo, né, eu tenho visto isso, que as pessoas estão, entre aspas, tá, emburrecendo porque estão protegidas ali, porque não, a ferramenta faz tudo, eu não preciso aprender e entender os porquês, que era o que eu estava falando antes. Então, finalizando aqui com sua pergunta, já pegando o gancho de uma pergunta anterior, eu acredito que a gente vai seguir do jeito que a gente está até o momento em que o benefício da inteligência artificial seja menor do que esses incômodos, sejam eles éticos, sejam eles de custos, sejam eles de caramba, mas eu acabei de comprar ovo, por que eu estou recebendo propaganda de ovo de novo? Tá bom? Então, essa acho que esse é o meu resumo. Nesse sentido que você falou, quer dizer, o fim dos cookies no Google, né, deixou o mercado de marketing, comércio eletrônico em polvorosa, né? Sabe por quê? A ferramenta é o que fazia a decisão deles, né? Exato. Então, assim, eu que sou, digamos assim, mais velho, né? Comecei a trabalhar com digital quando nem existia Google, né? Incrível que pareça. Eu trabalhei, comecei a minha carreira pensando nos porquês. Então, se é Google, Facebook, plataforma ABC, para mim tanto faz, porque eu aprendi o racional, né, os porquês e a estratégia e o que tem para chegar lá. Uma geração mais nova que já nasceu dependente, digamos assim, ou com esse apoio do Google, etc. Digital. Quando você tira digital, quando você tira os cookies, quando você tira as possibilidades de utilização dos dados para melhorar tudo, fala assim, caramba, e agora? O que eu faço? Então, eu participo de um grupo de mídia digital, falo assim, poxa, pessoal, é como se fosse mídia digital 101, né? Do ano 2000 de novo, né? De volta para o passado, porque a gente tem que aprender a fazer do que a gente fazia lá. Contexto, entender, explicar os porquês. E aí tem um gap de inteligência, de informação de uma geração mais nova que já nasceu
acostumado a tudo fácil. Poxa, o Netflix já sabe o que eu quero, não preciso pensar e pesquisar o ator, pesquisar o seriado, etc. Eu acho que é por aí. Não sei se meus colegas concordam. Cadu, você concorda, Cadu? Sim, eu acho que a sugestão ela é sempre bem-vinda, mas eu acho que cabe o comportamento crítico de você sempre questionar os porquês e você sempre tentar pensar fora da caixa, você sempre buscar algo que não está direcionado para o seu perfil para tentar até ter um pensamento adverso. A maior democracia que a gente tem é justamente poder pensar diferente do que a gente pensava ontem ou pensar diferente da pessoa que está do lado. Então, o mais importante quando você recebe uma sugestão é você ter o pensamento crítico para ir buscar algo fora também. Perfeito. Bom, pessoal, infelizmente a gente está aqui estourando o nosso horário, então eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês despedirem-se da nossa audiência e fazerem as últimas considerações aí sobre o uso da inteligência artificial no negócio de vocês. Você quer começar, Marília? O som. Estava demorando, né, gente? Quero agradecer aqui o convite, muito rico o debate, é um assunto que realmente a gente tem que explorar bastante, né? Acho que o Eduardo trouxe bons pontos aqui, né? Aqui nesse encerramento, e que eu queria complementar que a gente precisa estudar realmente, né? A gente não pode ficar por trás das ferramentas, porque a estratégia tem que ser nossa. Então, queria me colocar aqui também à disposição, enfim, né, se alguém quiser conversar comigo no LinkedIn, fique à vontade, tá? É um assunto que eu adoro falar, então, é isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado, Marília. Ivo, por favor, suas considerações finais aí, despedir da nossa audiência. Legal, primeiro quero agradecer aqui pela oportunidade em nome da Americanas. Foi um debate bem rico, né? Acho que teve muita proposição valiosa aqui. E deixar como última mensagem aqui, e tomando o gancho no que o Eduardo falou, instanciando para a tecnologia aqui. Tá? É muito relevante essa mensagem que o Eduardo está trazendo, que é, no final, inteligência artificial, né? Por mais que chame a atenção, é ferramenta, é meio. Né? Inclusive, a gente tem que ter a maturidade de decidir quando eu não vou usar esse meio, eu vou usar outro. Né? Eu acho que esse é um lugar de maturidade, né, que a gente pode alcançar talvez mais alto. Tá? Então, essa mensagem é importante. Né? Eu vou fazer um exemplo simples para fechar, que em muitos times, né, por onde eu passei, né, muitas vezes o time ficou preso em algum lugar porque esqueceu que a gente tinha um ambiente, um sistema, um ambiente operacional. E hoje a gente já chegou no lugar bom, porque o resto a gente vai cuidar operacionalmente. Isso é exemplo prático de que esse é o meio. Tá? Então, acho que essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para finalizar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ivo. Raíssa, por favor, se despedir da nossa audiência. Gostaria de agradecer enormemente o convite, foi uma honra participar do debate tão qualificado, saiu daqui aprendendo muito mais, também que eu estou disponível, né, para continuar essa troca de ideias, mas, sobretudo, queria deixar uma mensagem final, né, que a partir do momento que as empresas elas colocam o titular do dado, né, no centro das decisões que elas tomam, vai ficar muito mais fácil a gente ter uma governança ética dessa inteligência artificial e que, de fato, ela seja utilizada, né, em benefício das pessoas, né, não só em benefício dos objetivos da empresa. E eu acho que cada vez mais as empresas têm se conscientizado disso e esse movimento ele não tem retorno. Né? Eu acho que para se diferenciar no mercado, de fato, não basta ter apenas a inteligência artificial, mas precisa ser uma inteligência artificial que sirva as pessoas, que tenha todas as preocupações relacionadas à ética, à produção de dados, à não discriminação, tudo aquilo que é hoje super relevante e que a gente tem que se aprofundar cada vez mais para encontrar formas muito propositivas e positivas de colocar isso em prática. Então, agradeço muito o convite, Claudinei. Obrigado, Raíssa, mais uma vez. Cadu, por favor, suas considerações finais. Maravilha. Eu só queria agradecer a Tenside pelo convite também, a audiência que está aí conosco e também aos painelistas pela exposição toda de ideias. Também aprendi um bocado aqui hoje. Adoraria até manter contato com todos para
para ver também outros eventos que vocês vão estar falando alguma coisa. Adoraria poder participar também, poder escutar vocês. E acho que é isso, é uma ideia muito focada no uso da IA como ferramenta, né? A IA ela é um jargão já muito conhecido no mercado, mas acho que ela é muito ainda ideológica, mas ela tem uma praticidade absurda, ela tem uma aplicabilidade absurda. Eu sou um apaixonado por esse tipo de tema, né? Até porque, como provedor de soluções, a gente usa muito desse tipo de plataforma para melhorar o atendimento, para alcançar mais pessoas, para obter mais adesão e até mesmo prevenção de problemas e fraudes. Então, acho que está muito na linha de vamos usar ela de uma forma consciente, usar ela de uma forma produtiva. É possível encontrar esse equilíbrio. Perfeito. Eduardo, por favor, suas considerações finais? Bom, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu queria terminar destacando novamente essa questão do equilíbrio entre o uso da inteligência artificial e o bom senso e a criticidade humana. Dando um exemplo, se me permitem. Vocês lembram do acidente do Chapecoense, né? Que, enfim, infelizmente morreu o time inteiro do Chapecoense. No dia seguinte, ou na mesma noite, a busca por camisa Chapecoense explodiu na internet. E o preço das camisas explodiram. Por quê? A inteligência artificial super inteligente falou, opa, uma demanda aumentando, vamos ganhar dinheiro aqui. E é claro que faltou um senso crítico ali de falar, não, gente, não é hora de ganhar dinheiro em cima da tragédia. Deixo aqui meu abraço e me sigam aí nas redes sociais e também junto à palavra do Cadu, da gente se manter contato, porque foi espetacular esse painel aqui, foi realmente muito rico. Muito obrigado de novo, Claudinei, pelo convite. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Eu pediria para a organização colocar aqui o sorteio aí para a nossa audiência, o sorteio final, para a gente encerrar essa primeira edição do IA Fórum. Bom, o primeiro sorteio vai ser uma das canecas oferecida pelo Podcast Café. Vamos sortear a primeira unidade. Bruno Contreira. Parabéns, Bruno. Nossa organização vai entrar em contato com você para enviar a caneca. Vamos ao próximo sorteio. É Claudinei Primorão, meu xará. Parabéns, Claudinei. Belo nome, hein? Vamos ao terceiro sorteio. Eduardo de Santos Lopes. Parabéns, Eduardo. Vamos ao quarto sorteio. Alexandre Carranho. Parabéns, Alexandre. Vamos sortear a quinta unidade oferecida pelo podcast Café com TI. Vitor Matos. Parabéns, Vitor. Agora vamos fazer o sorteio de um ingresso para a próxima edição do RPA Robotics Summit. Hamilton Rodrigues Fidel. Parabéns, Rodrigues. Nossa organização vai entrar em contato com você. E é o segundo sorteio oferecido pela T-Inside para ingresso no RPA Robotics Summit, dia 29 de agosto, presencial lá no WTC São Paulo. Karine Moura. Parabéns, Karine. Agora vamos ao sorteio final, que é uma Alexa oferecida pela Nuveto. Diego Lopes de Biapina. Parabéns, Diego. Nossa organização vai entrar em contato com você para lhe enviar a Alexa. Bom, quero agradecer a presença, mais uma vez, de todos os nossos painelistas, agradecer a presença da audiência. Quero lembrá-los que depois vocês receberão um e-mail para poder assistir a gravação de todo o evento na nossa plataforma T-Inside Play e brevemente também o evento estará no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado e esperamos vê-los agora na segunda edição do IA Fórum. Um abraço, pessoal.